Olá, seja bem-vindo ao Nossa Música, o seu programa com novidades e informações do universo do ensino da música em nosso estado. No programa de hoje, você vai conferir uma biblioteca especializada em música. Fomos à Biblioteca da FAMES para conhecer seu acervo. Hoje, no quadro Que Instrumento é Esse?, nós vamos conhecer um instrumento muito popular, o trompete. A leitura é uma atividade básica para se adquirir conhecimento. É por isso que a gente veio aqui na Biblioteca da FAMES para conhecer um pouco mais sobre a sua história, seu acervo e seus usos. Fundada na década de 70, atualmente a biblioteca conta com um acervo de mais de 3.000 livros, 7.000 partituras, centenas de CDs e DVDs. Graciela, o que o usuário vai encontrar aqui no acervo da FAMES? Livros, partituras relacionadas à música, né, todos os instrumentos, acervo digital, digitalizado, CD, DVD, revistas, né, periódicos. Fala um pouco dessas partituras. As partituras compõem o nosso maior acervo, né, daqui da Biblioteca da FAMES, devido a ser uma faculdade de música. Hoje o nosso acervo é constituído em 66% em partituras de música de várias áreas, né? Piano, violão, violino, flauta doce, todos os instrumentos que são tocados, todos os cursos que tem aqui na FAMES. E a maior procura dos alunos, dos usuários hoje são as partituras. E que tipo de pesquisa pode ser realizado aqui? Na consulta do acervo e pesquisa de internet. Qual o perfil do usuário que frequenta a Biblioteca da FAMES? O perfil da biblioteca é usuário externo também está aberto para toda a comunidade. Todos os alunos interessados em música, interessados em fazer algum tipo de pesquisa, pode estar vindo aqui na FAMES, que a biblioteca está aberta a todos os usuários. Mas basicamente hoje quem frequenta a biblioteca são alunos e professores? Sim, em torno de quase 100% dos nossos usuários, né, do fluxo são de alunos da instituição. E para fazer algum tipo de empréstimo, como é que é isso? Os empréstimos são realizados somente para alunos da FAMES que estejam cadastrados no nosso sistema, né, para poder estar liberando o empréstimo de até 10 dias por cada obra. Para usuários externos seria somente a consulta no local. E tem a possibilidade de tirar cópia de algum material? Sim, pode ser repografado qualquer material aqui da biblioteca. Tem algum tipo de material diferenciado aqui na biblioteca? Temos sim. Hoje o acervo da Biblioteca FAMES constitui também partituras em braille. Também nós temos todo o acervo de discos de vinil, que são materiais raros, antigos. E hoje a biblioteca também guarda todo o acervo fonográfico da FAMES, né? Fotos, documentos bem antigos mesmo. A biblioteca está realizando uma campanha de doação de livros. Fala um pouco disso e qual material especificamente que vocês estão precisando. A biblioteca aceita a doação de livros, né, em geral, tanto na área de música, também na parte de literatura, história, qualquer tipo de material, de livros em bom estado, nós estamos aceitando. Partituras também, para quem tem aquelas partituras em casa que já não usa mais, pode estar também fazendo a doação aqui para nós, que vai ser bem aceito. Hoje a biblioteca está precisando especificamente de mais livros de literatura, para poder estar incrementando o nosso acervo, que ainda está bem pouco. Devido à faculdade ser especializada em música, nosso acervo era focado diretamente só à área de música. Agora que nós estamos expandindo mais acervos nas outras áreas também. Então, se você quiser doar um livro para a faculdade de música, é só procurar a biblioteca e fazer essa doação. Se
você quiser fazer alguma doação para a Biblioteca da FAMES, entre em contato através do telefone 3636-3602 ou pelo e-mail biblioteca@fames.es.gov.br. O programa Nossa Música para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Hoje no quadro Que Instrumento é Esse? Nós vamos conhecer um instrumento muito popular, o trompete. E para falar sobre isso a gente trouxe o professor Marcelo Madureira. Professor, conta o início desse instrumento, como ele surgiu, conta um pouco da história dele pra gente. O trompete é um instrumento que passou por várias gerações. É um instrumento simples, né, no seu mecanismo, porém é um instrumento que resistiu, né, vários períodos, né, na história, e realmente tem uma história fantástica. Que uma das coisas que chama atenção é que o instrumento ele entrou na música, mas antes de entrar na música ele já era utilizado pelo povo antigo, os camponeses, como instrumento de caça, né? Então, através do chifre de animais para atrair a caça, então já se usava o sopro do trompete para atrair a caça, o alimento. E enquanto isso, os grandes impérios, né, usava-se o instrumento já de metal como toque, anunciando a chegada do rei, ou até mesmo como instrumento também foi utilizado em guerras, para mudança de estratégias de guerra. E tem um caso que eu sempre digo, que muitos trompetistas morreram tocando de coração, porque o inimigo, percebendo essa estratégia, né, mirava as flechas nos trompetistas para poder minimizar a questão da guerra. Me conta, a gente tem um instrumento desse aqui, parecido com esse instrumento que era utilizado nesse momento da guerra? Bom, eu trouxe alguns instrumentos aqui da família do trompete, né? Mas podemos assim fazer algo parecido, porque antigamente o instrumento não tinha os pistos, era só um tubo, um cilindro, né? E na ponta tinha o bocal, né? Ou vinha inteiriço, né? O bocal, e com esse material foi surgindo e evoluindo o trompete, porque aqui existe as notas, para quem é músico, né, conhece a série harmônica. Então, dependendo do tamanho do tubo, né, a gente tem uma série harmônica para cada instrumento. E assim que surgiu a história do instrumento na música também, né? Sem adentrar muito, né, nisso, para quem está assistindo em casa entender mais facilmente como é o trompete, é simplesmente um tubo, né, que sopra com a vibração dos lábios, né? Com a vibração dos lábios, e esse som é pré-amplificado pelo esse bocal, né, pela entrada, e amplificado pelo instrumento e pelo ambiente, né? Vamos ver como que funcionava antigamente. Na verdade, foram descobrindo que o tamanho do tubo ia diferenciando o som e alcançando uma série harmônica diferente, né? Então começaram com um som só, depois começaram a descobrir mais sons, e assim foi evoluindo o instrumento. E servia então para anunciar a chegada de alguém importante, servia para mudança de estratégia. Então esse tipo de instrumento era utilizado para isso? Sim, existia grandes trompetes assim, que percorria 5 metros, enormes, e a pessoa tinha que subir, o trompetista tinha que subir a escada para chegar até o bocal e soprar, e fazia um som só, e aquele som percorria quilômetros, aldeias, e todo mundo sabia o que estava acontecendo. E agora eu queria saber, e o pessoal de casa também eu acho que fica interessado, como é que é o funcionamento depois da evolução do instrumento, desses pistos, como é que ele funciona? Como eu disse no início, o instrumento ele virou um instrumento musical,
Mas antes disso era um instrumento funcional, né? E na música ele foi adquirindo seu espaço aos poucos e com a sua evolução, né? Construíram-se trompetes de tamanho diferente, fizeram furos no instrumento para poder fazer mais notas, e assim foi adquirindo um som real, né? E antigamente as músicas construíam um instrumento para cada tonalidade de música, ou seja, para as tonalidades que a gente tem, tinha um tamanho de instrumento, porque não tinha os pistos ainda. E o trompete natural usava os furinhos no instrumento, né? Já tem o trompete muito utilizado, que é o trompete natural, o trompete barroco. Já foram escritas bastante obras assim para a utilização do instrumento, né? E depois disso, no período clássico, que realmente foi o ponto mais importante para o trompete, onde surgiram as válvulas, né? As válvulas, que eu respondi depois aí, com os pistos, né? Que só veio substituir as válvulas, realmente deu essa abrangência para o instrumento, porque ele conseguiu atingir todas as notas musicais, né, conforme o tamanho do seu instrumento também, ele conseguiu ser mais versátil. Hoje em dia o instrumento é versátil mesmo, usado na música popular, na música erudita, seja lá qual o estilo da música popular, é bem utilizado, né? Nunca sai da moda o trompete. Você pode explicar um pouquinho de cada trompete desse que você trouxe para a gente ver hoje? Vamos aproveitar o ensejo, já que eu estou com a campana do triunfal, um instrumento muito utilizado em cerimônias de casamento, em cerimônias... Todo casamento, quando a gente assiste, sempre tem um trompetista anunciando a entrada da noiva, né? Com um instrumento parecido com ele. Bem triunfal, né? A rainha não abria mão disso, né? Então isso ficou uma coisa que também percorreu bastante os períodos e até hoje é muito utilizado. Então existe o trompete triunfal, né? Utiliza-se uma bandeira que coloca a flâmula da família, né? As letras iniciais da família. Pode ser tocado com 4, 5, 6 trompetistas, ou pode ser tocado com um trompetista mesmo, né? Vamos fazer aqui uma anunciação para entender melhor como funciona. Anunciou que a noiva chegou e posteriormente já entra na marcha nupcial. E por aí vai, né? E mostra mais um pouco desses instrumentos incríveis que você trouxe pra gente hoje. Bom, esse é um instrumento já moderno, né? Que é o instrumento trompete piccolo. É um instrumento, vamos falar que o tamanho do instrumento corresponde também a uma afinação diferente. Então a gente tem vários trompetes. Usa-se um trompete que transporta escritas de outros trompetes, né? Muito usual isso, que antigamente escrevia-se numa tonalidade para um tamanho de instrumento, usando-se muito a série harmônica. E hoje em dia nós temos aqui a evolução do trompete piccolo, que é aquele instrumento natural que tinha um furinho, que eu havia explicado. Foi um instrumento que usava o registro muito agudo, porque as notas, quando são mais agudas, o intervalo é mais próximo, uma nota é mais próxima da outra, né? Dá para todo mundo entender em casa. Então, quando as notas são mais próximas da outra, então tinha-se mais notas para ser tocado. E hoje em dia evoluiu com os pistos. A gente tem um trompete piccolo que substitui, é muito utilizado para a música barroca, para a música daquela época, né? Então a gente utiliza isso para tocar em orquestras menores, em igrejas, né? Esse é o trompete piccolo, que ele é armado numa tonalidade de si bemol ou na tonalidade de lá, né?
ele tem um som menor, ele tem um som mais brilhante e também toca num registro mais agudo. Então, esse é o instrumento adequado para utilizar, para tocar essas músicas. Hoje em dia também tem composições modernas, né, contemporâneas, que utilizam o instrumento. Como eu disse, o instrumento é bem versátil, né? E para contextualizar a história do trompete, esse é o trompete realmente que revolucionou, que foi a chegada dos pistos. É o instrumento que foi o primeiro concerto escrito para trompete, na época ficou bem famoso, é o concerto de Haydn, né, de Mi bemol. O instrumento ele é em Mi bemol, e foi quando surgiram e foram experimentar as válvulas, né? Que hoje aqui tem mais evoluído com os pistos, né? Mas são as mesmas válvulas, 3 válvulas. E o instrumento ele é nessa afinação e ficou bem tradicional para trompetistas, bem usado em concurso, bem exigido em concurso, em todos os níveis é exigido, porque esse instrumento, para tocar ele, tem que tocar ele no estilo que corresponde a um período e também corresponde a toda a história do trompete. Para o trompetista é um instrumento assim, bem importante. As pessoas em casa acreditam que é só soprar, mas não é. Tem toda uma técnica para assoprar, para cuidar desse movimento com os dedos. Explica um pouco a funcionalidade, como o ar entra, como o pisto funciona, como se dá essa funcionalidade. Vou aproveitar esse mesmo instrumento para explicar isso, né? Nós temos aqui, como eu disse no início, o instrumento é simples. Nós temos um bocal, né? O instrumento é um bocal que tem onde passa o ar, mas esse ar ele só vai emitir som se houver uma vibração. Todo som que é emitido é através de uma vibração. E aqui a vibração do instrumento é pelo corpo, é pelos lábios. Então basta a gente vibrar os lábios. Vejo que dá até para fazer musiquinha, né? E vibrando os lábios, a gente geralmente quando começa a experimentar esse instrumento, você pode até fazer um teste aqui. Veja que não é tudo improvisado. Você pode fazer um teste. As pessoas usam muita força para tocar um instrumento. E é interessante deixar esse recado que para tocar o trompete não tem que ser forte, não tem que fazer força. As pessoas pensam que é um berrante, né? Mas não é. Exatamente. Não é força, porque o ar faz todo o trabalho para a gente. Basta estar vivo para tocar trompete. Ou seja, a matéria-prima que nós temos é o ar. E o ar nós temos de graça. Então, para tocar trompete, basta ter o ar. Só que esse ar, como matéria-prima, para transformar em som, tem que haver a vibração. E a vibração do nosso corpo, que é os lábios. Então, qualquer pessoa pode tirar um som num trompete, né? Basta praticar um pouco essa vibração, que a gente vai ter no controle. Existe também uma técnica para isso, para o estudo, para alcançar isso e tal. E a partir daí é simples, porque você tendo o primeiro som, você já começa a trabalhar musicalmente. Assim como foi a entrada do instrumento na música, as pessoas também podem entrar. Existem músicas na orquestra hoje em dia, porque antigamente as sinfonias eram escritas e os trompetes eram utilizados só para reforçar os tutes, às vezes para mudar uma parte para outra. Então os trompetistas ficam muito tempo, né, sem tocar, e às vezes toca poucas notas e notas repetidas, né, às vezes sem usar os pistos, né, porque já faz parte da história. A escrita era desse jeito. O trompete ele foi entrando na música aos poucos, assim. Bom, professor, agora que a gente já descobriu um pouco mais sobre o funcionamento do trompete, que tal tocar um pouco desse instrumento para a gente? Tem um som muito interessante.
Esse é o conceito de Haydn, bem utilizado em concurso e também bem interpretado pelos grandes trompetistas da música clássica. Professor, tem como fazer uma música mais popular com outro instrumento, uma coisa que o pessoal de casa vai escutar e vai logo entender qual música que o senhor vai estar tocando? Sim, o instrumento também teve uma evolução muito significativa a partir do jazz, da música americana, né? E hoje muito utilizado também na música pop, né? E aí, nós estamos em época de carnaval, tem aí os trio elétricos, sempre tem um trompetista. Qual bloco de carnaval que não tem um trompetista, não é? Então nós temos muitos trompetistas aí que utilizam o instrumento por hobby também, né? Isso tem que ser considerado, porque é um instrumento muito popular, considerando, né, a dificuldade de obter um instrumento desse, né, um instrumento muito utilizado. Então nós temos sim como demonstrar isso. Eu posso utilizar até esse instrumento? Alguma coisa que o pessoal conhece? Professor, muito obrigada pela sua participação. E esse foi o quadro Que Instrumento é Esse? E hoje a gente aprendeu praticamente tudo sobre trompete. É isso aí. O programa Nossa Música está chegando ao fim. Mas se você quiser enviar uma sugestão de pauta para a gente, é só enviar um e-mail para nossamusica@fames.es.gov.br. Eu te vejo na próxima. Até lá!